Graças e paz, irmãos. Eu estava falando ali com a minha filha, com a Nicole, que o pastor Neto não sabe o perigo que ele corre quando dá o microfone para mim, porque eu não sei parar. Mas ele me pediu, não sei se está pronto aí as fotos, ele me pediu para falar um pouco sobre um evento que aconteceu agora no começo de dezembro. Pode colocar a foto? Depois da nossa viagem no barco missionário, que o pastor Wagner participou, surgiu uma ideia da Junta de Missões Nacionais de formar grupos de missionários relacionados com a saúde, né? E quando eu falo missionários relacionados com a saúde e missionários voluntários da saúde, isso engloba todas as áreas da saúde, desde médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e assim por diante. Então, a liderança da Junta de Missões Nacionais, liderada, no caso aqui, desse projeto pelo pastor André e pela missionária Germana, que são líderes do projeto do barco missionário, eles lançaram esse desafio para vários missionários voluntários da saúde para formarmos a primeira turma de missionários voluntários da saúde da Junta de Missões Nacionais. Pois bem, nós encaramos esse desafio, nós aceitamos esse desafio, né? Fizemos o curso, e nesse dia aí, no dia 4 de dezembro de 2021, lá no Rio de Janeiro, na sede da Junta de Missões Nacionais, nós realizamos o primeiro congresso de profissionais missionários da saúde, onde o objetivo daquele congresso, o objetivo daquele evento era que nós pudéssemos nos reunir, além de estudarmos um pouco a palavra de Deus, além de louvarmos a Deus, nós pudéssemos discutir um pouco, enquanto profissionais de saúde, enquanto pessoas que estão atuando na área da saúde, sobre estratégias que podemos lançar a mão para avançar com o reino de Deus, usando como ferramenta as nossas profissões. Então, está aí, primeiro congresso de missionário da saúde. Pode passar próxima foto? Então, isso aí é só uma foto mostrando o nosso evento. Isso foi na capela lá da Junta de Missões. Não sei se todos conhecem aqui, mas lá é um complexo, né? Você tem a série da Junta de Missões Nacionais, a série da Junta de Missões Mundiais. Então, tem a capela, tem um seminário, né, Teológico do Sul. Então, o evento aconteceu ali. Pode passar mais uma foto? Essas foram as oficinas. Nós tivemos também oficinas durante o congresso. E qual era o objetivo das oficinas? Foram 4 ou 5 oficinas, se não me engano. O objetivo do congresso, da oficina, era justamente a gente poder discutir um pouco sobre estratégias, por exemplo, estratégias como nós podemos, como médicos, como profissionais de saúde, trabalhar na saúde da mulher, por exemplo, né? Estratégias para a gente poder montar projetos para cuidar da saúde da mulher lá no Amazonas, lá entre os ribeirinhos, lá no sertão, lá no sul do país, usando isso como ponte, é claro, que esse é o meu objetivo, para pregar o Evangelho. Tá? Pode passar mais uma fotinha? Bom, essa foi a turma que se formou. Na verdade, essa turma aqui não representa a totalidade dos formandos. Eu acho que, se eu não me engano, foram cerca de 30 formandos, missionários da saúde, mas esses foram os que estavam presentes no congresso, foram os que puderam estar presentes no congresso. No congresso, qualquer um poderia participar, mas houve um momento onde houve a formatura, né, onde o pastor orou
E aí nós fomos consagrados oficialmente como missionários missionários voluntários da saúde, da Junta de Missões Nacionais. Não sei se tem mais alguma foto. Somos missionários da saúde! Amém. Somos missionários da saúde. Essa foi a turma, uma turma boa, que... Passa de novo aí, que ficou tão bonito. Somos missionários da saúde! Estão abertas as inscrições, meus irmãos. Quem for da área da saúde, tiver interesse, para a segunda turma de missionários da saúde, da Junta de Missões Nacionais. Quem quiser interesse, pode falar comigo, que eu repasso para as pessoas que estão responsáveis. Mas eu não queria acabar a minha mensagem aqui, aí que mora o perigo. Porque muitas vezes nós chegamos aqui na igreja e começamos a dar o nosso relatório. Irmãos, nós fizemos isso. Irmãos, nós fizemos aquilo. Irmãos, foi uma bênção. Irmãos, entregamos 500 presentes diários. Irmãos, isso e aquilo. Mas, às vezes, isso não é suficiente. Uma coisa que eu falei, uma frase que eu falei lá no congresso, é que eu não gostava de falar do passado. Embora o passado fosse muito importante, e é muito importante, eu gosto de falar do futuro. E eu trouxe para vocês aqui alguns dados estatísticos, alguns não estão tão atualizados, porque os números são certamente muito piores, como uma tentativa de chegar para vocês e dizer, irmãos, acordem. E eu quis me restringir ao Brasil. Eu queria trazer um outro vídeo aí, mas eu achei melhor não, para me delongar, mas estatísticas brasileiras de 2014 a 2019 mostram que no Brasil, vou falar só do Brasil nesse momento, tá? Houve um aumento de 28% na taxa de suicídios. Autoextermínio. Entre jovens de 11 e 20 anos, esse aumento foi de quase 50%. Poderia ser um jovem que você conhece. Poderia ser um vizinho seu. A maior taxa de suicídio está na idade justamente entre 21 e 30 anos de idade. Em mais de 90%, o suicídio está ligado à depressão e à ansiedade. Quantas pessoas ao nosso lado estão ansiosas e deprimidas? No mundo, são mais de 800 mil casos de suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa morre, tira a sua própria vida. Faça as contas, quantas morreram hoje. Eu trouxe aqui apenas alguns trechos, porque eu não quero me demorar, de algumas cartas, de um estudo que foi feito sobre o comportamento do suicida. Então, vou ler alguns trechos, bem rapidamente, para os irmãos, e vou tentar filtrar algumas coisas. Mas algumas cartas dizem assim, eu estou quebrado por dentro, disse um suicida. Eu estava sozinho. Se eu perguntar por que as pessoas morrem, eu acho que diriam que porque estavam cansadas. Eu sofri e me preocupei. Nunca aprendi a transformar minha dor em alegria. Dor é apenas dor. Essa é a carta de um suicídio. Eu não quero envelhecer e sofrer. Outro trecho. Eu vi a minha mãe sofrer até a morte. Não quero isso para mim. Eu quero paz. Estou cansada. Estou cansada. Não aguento mais pensar, pagar, resolver problemas. Estou cansada. Tenho certeza de que vou enlouquecer de novo. Não podemos passar por mais uma daquelas crises terríveis. Começo a ouvir vozes e não consigo me concentrar. Vejo que ninguém consegue escrever direito. Eu não consigo ler
eu não posso continuar estragando a sua vida. Eu vou parar por aqui, mas são muitas cartas de pessoas que se autoexterminaram, que tiraram as suas próprias vidas sem esperança. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. É o 5º país em caso de depressão. No mundo inteiro já são mais de 300 milhões de deprimidos. No Brasil, mais de 11 milhões com depressão, 18 milhões com ansiedade. Esse número certamente é muito maior hoje. A automutilação, o famoso cut, aumentou em mais de 200% no nosso país. Automutilação. Em 2021, a solidão atingiu o Brasil de tal forma que o Brasil ficou no ranking em primeiro lugar entre 28 países em que foi feita essa entrevista. O Brasil tem 5% da população formado por surdos. Muitos deles não têm para onde ir, não têm com quem conversar, não têm como estudar. São cerca de 10 milhões de surdos. O Brasil tem quase 700 mil presos, população carcerária gigante. Num país que teria 400 mil vagas para esses presos. O Brasil tem mais de 20 milhões de pessoas que moram no coração do Cerrado brasileiro e que nunca ouviram falar de Jesus. O Brasil tem 11% do seu território nacional, formado pela Caatinga, 27 milhões de habitantes. Muitos deles também nunca ouviram falar de Jesus. O Brasil, nos últimos anos, teve um aumento de mais de 30% do número de idosos abandonados em albergues. Mais de 80 mil idosos em albergues. Grande parte deles abandonados. E eu queria terminar a minha palavra lendo com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao versículo 30. Só para a gente entender, Filipenses foi uma carta escrita por Paulo na prisão, em um momento em que a igreja estava sendo dividida, partida, por pessoas que não se entendiam. Amavam a Cristo, é verdade, mas não se entendiam. Então, cada um trabalhava de um lado, cada um com a sua turma. Filipenses também foi uma carta que foi escrita num contexto onde aquelas pessoas que moravam em Filipos se orgulhavam da sua cidadania. Um homem que morava em Filipos era um homem que tinha todos os direitos preservados por Roma. Era como se ele morasse na própria Roma. Ele era um cidadão de Roma. E aí Paulo fala assim, nos últimos versículos do capítulo 1 de Filipenses: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E quem em nada se sente intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. A frase mais importante, cerne desse texto que Paulo escreveu é: vivam de modo digno do Evangelho de Cristo.
como bons cristãos que somos, nós vivemos muitas vezes, em muitas ocasiões, um dilema na nossa vida. Às vezes, eu poderia dizer, uma crise de identidade. Deus, eu sou cidadão do céu. Eu sou teu. Eu não sou dessa terra. Eu sou peregrino aqui, como diz a música. E muitas vezes nós ficamos divididos entre o ser cidadão do céu e estar aqui neste mundo. Senhor, eu estou aqui nesse mundo porque o Senhor ainda não me levou, mas eu não sou daqui. E isso nos dá uma crise de identidade. E às vezes dá vontade da gente morar num local que só tem crente, num local assim, que eu posso andar e não preciso ver coisas feias, e eu posso falar com meu irmão, e posso me encontrar com meu irmão, e orar com meu irmão. Como seria bom fazer isso? Como seria bom morar num local onde as pessoas pensam igual a mim, onde as pessoas amam a Deus como eu amo, onde as pessoas louvam a Deus como eu amo. Mas não foi isso que Deus fez com a gente. E isso nos dá uma crise. E você fala, não, eu não quero saber mais nada deste mundo, eu quero ir para o céu. Senhor, me leva logo, Maranata, Senhor, vem logo. Eu não quero saber, eu não quero mais ouvir rádio, eu não quero mais ouvir televisão, eu não quero saber do que está acontecendo, eu só quero ir para o céu. Crise de identidade do cristão. Mas nós vivemos neste mundo. E nós precisamos nos envolver com os problemas deste mundo, porque nós estamos aqui para sermos sal e luz, como fala Mateus 5, Jesus no Sermão da Montanha. E Paulo nos exorta hoje a vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. Como podemos, então, diante de todas as informações que eu trouxe para vocês, que eu praticamente despejei na cabeça de vocês, como podemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo? É ficando sentado na cadeira, buscando a Deus e não querendo saber nada desse mundo? Ou é achando que o reino de Deus só é neste mundo e temos que trabalhar só neste mundo? Qual é o equilíbrio? Qual é o ponto de equilíbrio? Como viver de modo digno do Evangelho? Certa vez, uma escritora, Nancy Pisser, que escreveu um livro chamado Verdade Absoluta, que foi publicado aqui no Brasil pela CPAD, ela disse assim, muitas vezes nós cristãos queremos viver como imigrantes. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós somos do céu. Mas por amarmos tanto a Deus e amarmos tanto a Cristo, nós não queremos falar a língua deste mundo, nós queremos falar só a língua do céu. E quando a gente se reúne, a gente só fala a língua do céu. E a gente só quer viver a nossa cultura, a cultura do céu. E a gente só faz as nossas coisas, a gente só fica entre nós. E a gente vai para a igreja, a gente volta da igreja, e nós ficamos só aqui. Somos imigrantes, somos um grupinho separado. Mas não, Deus não nos chama para vivermos como imigrantes nesse mundo. Deus nos chama para vivermos como missionários. Sabe como é que vive um missionário? O missionário vai para o outro lado do mundo, mas antes dele ir para o outro lado do mundo, ele aprende a língua do povo, aprende a cultura do povo e os costumes daquele povo. Deus não nos chama para vivermos como imigrantes, meus queridos. Deus nos chama para vivermos como missionários neste mundo. Se você está procurando serviço, se você está procurando, eu vou falar o que eu falei lá no congresso, se você veio aqui se perguntar por que eu estou aqui ou para que estou aqui, eu te dou 1000 razões por que você deve ir. Não como imigrante, mas como missionário. Tem muitos surdos que precisam de Deus. Tem muitas pessoas que estão tirando a sua vida. E nós somos igreja missionária. Nós não somos imigrantes. Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui diante de Ti, primeiramente, para pedir que o Senhor nos perdoe. Porque muitas vezes nós olhamos para os nossos próprios problemas,
para as nossas próprias situações. E nessas próprias situações, nos nossos próprios problemas, nos embotamos e não olhamos para frente. Nos perdoe por muitas vezes nós agirmos como imigrantes desse mundo, mas nós não somos imigrantes, nós somos missionários teus. Somos embaixadores do Rei. Ajuda-nos a entendermos isso com o nosso coração e não apenas com o nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos aquele que nós não conhecemos, como Paulo fez. Ajuda-nos, Senhor, e nos dá disposição para que possamos não apenas concordar com o nosso irmão que está indo, mas alguém já disse que concordar com o irmão, concordar com algo, não é união, não é unidade. Unidade é arregaçar as mangas e fazer junto, e sofrer junto. Ajuda-nos, Senhor, a termos unidade em Cristo, para que possamos viver de modo digno do Evangelho, Pai. Para que pessoas sejam transformadas através da atuação do Teu Espírito Santo na vida de cada um que está aqui. Que possamos ser igreja vivendo de modo digno do Evangelho. Essa é a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. O irmão Jardel sugeriu um hino para que nós pudéssemos cantar. Hino 207 do cantor cristão, Mensagem Real. Convido a igreja que ficamos todos de pé, vamos todos nós cantarmos este hino, que seja a nossa canção. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu reino Salvador, vos manda em seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador pecado seu, pois Ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fruirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu.
Cantaremos ainda mais, enquanto os irmãos que vão estar nos ajudando para a dedicação dos dízimos e ofertas, o pastor Wagner estará regendo daqui a pouco outro cântico, que nós cantaremos também, e louvando ao Senhor pelos desafios que Ele coloca para nós, pelas lembranças que Ele nos dá sempre. O culto é isto, há várias palavras, e temos esta palavra toda especial que o Jardel trouxe, da sua experiência. O Jardel tem vivido isto, ele tem feito, particularmente nas suas caminhadas e andanças por São Paulo, ele distribui presentes diários. Acho que é um dos maiores distribuidores de presentes diários aí do estado, eu creio, viu, Jardel? Distribui os presentes diários para as pessoas, dos pedintes que vêm passando. Nós podemos distribuir presente diário, pode distribuir folhetos, nós temos muitos folhetos aí, você tem pego os folhetos para distribuir. Essa época de Natal é uma época excelente para você dar uma mensagem. Há várias mensagens que você pode oferecer. O Jardel dá o presente diário e ele faz um docinho, as filhas é que fazem, né? Eles fazem lá, as filhas participam, todo mundo participa desse movimento missionário com o Jardel, a família inteira, e ele prepara um saquinho com uns biscoitinhos e dá. Eu não tenho jeito, lá em casa não sou habilidoso, no saquinho você pode, ou balinha, ou você pode dar até, eu aprendi com o André uma vez, levar umas moedas. Alguém fala, mas você vai dar moeda para o camarada e ele vai fazer alguma coisa errada? Ele pode fazer também com um saquinho de bolachinha. Eles fazem qualquer coisa. Mas você tem que ir junto, porque você dá algo concreto para a pessoa. E você entrega um folheto. 10 centavos você dá e você entrega um folheto. Porque você dá a mensagem. Agora você dá duas coisas. Algo que é concreto e a palavra de Deus. Que a pessoa vai recebendo algo, ele vai ter mais atenção. Recebendo um biscoitinho, você pode dar a balinha, você pode dar alguma coisa, ele vai receber isso. E ele vai ter mais interesse em ler e ouvir a mensagem. Isto é o estar indo, isto é ser missionário onde nós estamos. Aproveita. O pessoal fala do clima de Natal. Eu acho importante aproveitarmos para refletirmos sobre tudo o que significa. E quando pensamos na celebração, na alegria, no nascimento de Jesus, não podemos nos esquecer dos medos e temores que aqueles que experimentaram e que viveram o primeiro Natal, que foi o nascimento real de Jesus, Natal e nascimento, passaram. Medo que a gente vivencia sempre. E ainda estamos vivendo clima de medo, principalmente por causa da Covid-19, ainda estamos no clima, agora fala-se das variantes, da Ômicron, mas já se fala também de outros tipos e novamente outras gripes estão voltando, além dos outros problemas que no Brasil são comuns no verão, dos contágios pelos pernilongos que existem por aí. Muita gente não sabe se viaja ou não viaja, se faz festa ou não faz festa. Muitas pessoas com medo dos problemas econômicos que já vivemos e que podem aumentar, do clima de instabilidade política. Medo e razão para ter medo não falta no mundo e no Brasil de uma maneira especial. E esse medo leva muita gente a até querer fugir da vida, como já ouvimos aqui, na questão do suicídio. Chega-se a este extremo. Medo e superação do medo é o que nós aprendemos também quando lemos a história do primeiro casal que passou e que foram os que construíram a história do primeiro Natal e que é a base de todas as celebrações que temos até hoje. E quando abrimos isso em Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25, a descrição, mesmo assentados, vamos ler a palavra de Deus, na NAA, na Nova Almeida Atualizada, que nós usamos aqui, vamos estar usando agora, a Nova Almeida Atualizada, Mateus 1, 18 a 25. E a palavra de Deus diz, vamos ler juntos, você em casa também leia, acompanhe a leitura, vamos ler. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar,
sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Obrigado por tua palavra viva e eficaz. Obrigado por Jesus Cristo, que nasceu há tantos anos atrás, viveu, morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou e está vivo e voltará. Obrigado por esta esperança que nos chega registrada, Pai, a causa dela na tua palavra santa, que acaba de ser lida. Que o teu Espírito a complete em nós e que o Senhor agora, nesse momento de reflexão, complete tudo que já tem sido dito até aqui nesta noite. Em nome deste Jesus oramos. Amém. José ficou com medo. E medo vem quando as coisas parecem inexplicáveis. Por exemplo, tudo que nós estamos passando nesses dias não tem uma explicação. Cada um fala uma hora alguma coisa. A Omicron é fatal, não é fatal, é isso, é aquilo. Quando começou a Covid, uns diziam que era uma gripezinha, depois se tornou algo terrível. O que é, o que não é? A vacina vale, não vale? Qual vacina, qual reação? Tudo isso aumenta o nosso medo porque estamos cercados de coisas inexplicáveis, mas a vida, na maior parte das vezes, é inexplicável. E os acontecimentos que vêm nem sempre dá para a gente explicar. Está tudo tão bem, de repente, algo vem e acaba com tudo. José ficou com medo porque ele concluiu que Maria tinha sido infiel. Nós geralmente chegamos a conclusões equivocadas sobre o que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor. Ficamos com medo, ficamos chocados e até mesmo decepcionados quando tiramos conclusões apressadas. Foi por isso que Jesus nos alertou. Mais tarde, Jesus, na realização do seu ministério, Jesus alerta sobre o perigo de julgarmos aos outros. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados. Está lá nesse mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 1 e 2. Segundo, enquanto José estava se preocupando, cheio de medo, Deus estava trabalhando num plano maravilhoso para a sua vida. Você pode pensar nisso? Você pode estar com medo de alguma coisa, mas nós temos que ter uma perspectiva diferente da perspectiva do mundo. A nossa perspectiva tem que ser a perspectiva da eternidade. Eu tenho que saber que Deus não para de trabalhar, e Ele está trabalhando agora a nosso favor. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Outra versão diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito para aqueles que estão expressando, desenvolvendo um relacionamento de amor a Deus. Às vezes ficamos deprimidos porque deixamos de descansar na soberania de Deus. Ele está no controle de tudo. Você crê nisso? Você crê nisso? Você em casa crê nisso? Diga amém. Deus está no controle de tudo. Vamos dizer isso. Deus está no controle de tudo. Mas a gente se esquece disso. Achamos que o nosso caminho se fechou. Achamos que o nosso futuro acabou. Achamos que a vida perdeu sentido.
Deus está trabalhando algo novo e glorioso para nos abençoar e surpreender. Deus surpreende sempre. Não tem acontecido isso na sua vida? Você que já caminha algum tempo com Deus, já não tem experimentado isso? De repente, aquilo que parecia ser o fim é o início, ou o reinício, ou o começo de coisas muito maiores e melhores. José estava com medo de Maria ter sido infiel ou imoral, mas dela estava se cumprindo a profecia bíblica de que uma virgem daria à luz o Messias, Isaías 7,14. Alguns estudiosos querem, dizendo lá, aqueles que estudam mais o hebraico, que a palavra usada ali em Isaías pode ser também para uma moça que ainda não casou. Ora, uma moça que não casou é virgem. Não havia outro conceito. Na mente judaica, a moça não casou, ela é virgem. Pode ser usado, mas a palavra era usada e é usada muitas vezes, e os estudiosos também, aqueles que concordam que o sentido aqui é sobre Maria, a virgem, que realmente não é uma mocinha nova, era alguém que nunca tinha tido um relacionamento sexual. Os temores de José só viam pela frente uma tragédia, mas Deus estava apontando o cumprimento de uma profecia messiânica. Ele via um futuro trágico, José via, mas Deus apontava um caminho cheio de luz. José temia porque não olhava para as circunstâncias na perspectiva de Deus. E o medo aumenta quando a gente não olha as coisas na perspectiva de Deus, na perspectiva da eternidade. Quando olhamos com os olhares muito humanos, com olhares embaçados pelas lágrimas que essa vida nos provoca. Quando olhamos só para a nuvem. Hoje nós vimos um testemunho de um missionário que morreu numa tempestade de areia. Mas 2 sobreviveram e contaram a história. E aquela mensagem daquele que morreu por aquilo tem transformado aldeias naquela região do deserto do Saara. Precisamos olhar para a vida com os olhos de Deus, com os olhos da eternidade. José estava com medo porque não compreendia todos os fatos. Ele estava perdendo o controle. Às vezes a gente perde o controle. Esses dias estávamos conversando em casa sobre um determinado lugar que uma pessoa da nossa família gostava de sentar quando morou conosco. E aí alguém falou, ela gostava de sentar ali, porque ali ela conseguia ver quem entrava e quem saía. Ela ficava protegida e ela estava no controle. E essa pessoa que ficou em casa, a primeira coisa que ela fez foi trazer um relógio de pulso enorme. E ela ficava todo o tempo, ela controlava o tempo. E ela cobrava os tempos lá em casa. Sim, nós gostamos do controle. Quando a gente perde o controle, ou parece que perdemos o controle, o medo aumenta. O que José pensou que era pecaminoso, na verdade era sagrado. E Deus, às vezes, tira o relógio da gente. E Deus, às vezes, tira o chão da gente. E Deus, às vezes, faz o barco quase virar. E, às vezes, o barco vira. Sabia? Com Cristo no barco, o barco pode virar também. Foi a experiência do apóstolo Paulo, na viagem quando ele foi para Roma. Ele estava num barco, ele confiava em Deus, ele orava a Deus, mas o barco virou. O barco afundou. Mas Paulo e todos que estavam no barco se salvaram. Todos. Sim. E depois, quando Paulo estava sentado na ilha chamada Ilha de Malta, e estavam fazendo uma fogueira, sabe o que sai do meio da fogueira? Uma serpente, uma cobra venenosa, e aonde que ela pica? Na mão de Paulo. E aí sabe o que o povo da cidade disse? Esse homem era culpado mesmo. Ó. Escapou do naufrágio, vai morrer aqui por causa do veneno da cobra. E a mão de Paulo nem inchou. Às vezes Deus faz com que a gente aparentemente perca o controle, para a gente lembrar que quem está no controle, quem tem que ter o controle da vida da gente, é Deus. O tempo é dele, o relógio é dele. Não meu. Maria não era uma noiva infiel, mas uma serva fiel e obediente a Deus.
Lucas descreve quando o anjo visita Maria. E o anjo anuncia para Maria, e a Bíblia diz que Maria também teve medo. Mas ela descansou em Deus. Coisas novas estavam acontecendo, coisas diferentes estavam acontecendo. Imagina você virgem, de repente fala, você vai ficar grávida. Meu pai, como? O que é isso? É obra do Espírito Santo. Ela teve que crer, tão somente crer. E eu creio. Tem gente que duvida disso. Sabe que tem gente que duvida do nascimento virginal de Cristo? Eu creio. Eu creio porque a palavra de Deus diz, eu creio porque Deus tem todo o poder. Se eu creio num Deus que criou o mundo do nada, eu posso crer que uma virgem pode conceber. Eu posso crer que um homem pode ressuscitar e ir para o céu. Foi o que aconteceu com Jesus. Eu posso crer. A minha fé não é irracional. Ela é transcendental. Ela vai além da razão, ela é suprarracional. Isso é fé. E é isso que nos tira o medo. Ela trazia no seu ventre não o fracasso de um sonho, mas Maria trazia o Salvador do mundo. Devemos ter mais cautela ao sermos precipitados acerca do fracasso dos outros. Muitas vezes julgamos os outros de forma precipitada. Isso às vezes acontece, sabe onde? Na família. Natal reúne família, Natal é uma época que começam muitos julgamentos. E temos que tomar muito cuidado. Fazemos juízo temerário e sofremos por isso, sem conhecer profundamente o que de fato está acontecendo. Eu não conheço ninguém, nem a mim mesmo, só Deus conhece. Só Deus pode julgar. Devemos ser mais cautelosos ao julgar as pessoas apenas pelas aparências. E nós às vezes ficamos com medo, porque julgamos alguém precipitadamente, nos assustamos com aquela pessoa, o que ela está fazendo é isso e aquilo, ela está tramando assim, ela está falando assim, ela falou assado, ele fez isso ou aquilo, ele está sentindo isso, ele sentiu ódio de mim, ele me rejeitou, ela me rejeitou. Para com isso. Confia que Deus está no controle até das outras pessoas, não julguemos. Vamos superar esses medos. O versículo 19 e 20 diz também uma coisa interessante sobre o medo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Sabe o que essa palavra público significa, né? Do povo. José estava com medo da opinião dos outros. Às vezes, nós temos muito medo porque a gente fica pensando o que os outros vão pensar. É claro que eu tenho que me preocupar com o que os outros vão pensar se eu vou fazer alguma coisa errada. Aí sim. Se eu vou fazer um pecado, é claro que eu tenho que me preocupar. Se eu estou sendo tentado, se preocupe, não caia na tentação. Porque os outros vão falar com razão. Agora, se eu estou fazendo a coisa certa, eu não tenho que me preocupar com o que os outros vão pensar. Se eu estou obedecendo um chamado de Deus, eu estou indo pregar o Evangelho. O irmão Jardel deu o testemunho aqui, eu me lembro quando ele foi, recebendo um chamado também, foi missionário de saúde voluntário lá para Moçambique. E ele deu o testemunho dele, dizendo que algumas pessoas do serviço dele achavam que ele estava ficando louco. Você é louco? Você é louco? O próprio chefe dele falou, você é louco. Depois o chefe dele procurou ele e pediu orações e conselhos para ele. Quando você estiver fazendo a coisa certa, não tenha medo com o que os outros vão pensar ou dizer. Faça o que tem que ser feito. Se você está fazendo de acordo com a orientação da palavra de Deus, se você consultou outras pessoas que você crê que sejam sábias, você tem orado a Deus, faça o que é certo, sem medo do que os outros vão pensar ou dizer. José ficou com medo. Esse plano de José de fugir tem um sentido nisso tudo. Há algumas explicações, mas a que eu acho mais viável é que José, na verdade, planejava o seguinte: ele não queria manchar a reputação dela. Porque ele podia falar, o filho não é meu. Aí sabe o que ia acontecer com Maria? Ela seria apedrejada.
Matariam ela e o que estava sendo gerado nela. Isso era comum naquela época, ainda mais numa cidade como Nazaré, pequenininha. Então, José era noivo, e na época, quando era noivo, alguns textos, algumas traduções dizem casado. Era um compromisso de casamento. Noivado na época era compromisso de casamento. Separação de noivado era divórcio. Então, só que o período de noivado era um período de preparação, e eles não poderiam ter relacionamento sexual nesse período. Ela tinha que ficar virgem até o dia do casamento. Mas estava, para todo mundo, o compromisso já existia, um compromisso de casamento. Então, o que ele pensou? Ele falou, eu fujo, deixe que pensem que o filho é meu, e que pensem que eu sou um medrosão, que não quis assumir a responsabilidade, que aprontei com a noiva e fugi. Ia ser ruim para ela, mas ele é que teria, ele poderia dizer, ela poderia falar, eu fui alguma coisa, ele me forçou e tal e tal. Então, ele estava tendo cuidado com ela sim, quando ele fez isso. O fugir ali era no sentido de que eu assumo a responsabilidade, eu saio como medroso, posso até sofrer consequências mais tarde, mas ela é um filho meu. Ela vai ficar menos mal. Mas ele estava com medo do que os outros pensariam, do que os outros fariam e falariam. Quantos medos nós temos preocupados com os outros? Não se preocupe com a opinião pública se você tem certeza do que está fazendo. Se o que você faz é o correto. Sim. A Bíblia diz que José era homem justo. Quem ama cobre uma multidão de pecados. Quem ama não expõe o outro à vergonha. Por isso que ele quis deixá-la secretamente. José temeu porque permitiu que a opinião dos outros determinasse o futuro dele. A nossa responsabilidade é fazer o que Deus determina que façamos e não o que os outros esperam ou querem de nós. Quando tememos o que os outros vão pensar, deixamos de fazer o que Deus nos manda fazer. Quando tememos o que os outros vão pensar ou falar, afastamos-nos das pessoas que mais amamos por causa de suspeitas infundadas muitas vezes. Maria, irmã de Marta, quando derramou o perfume de nardo puro, caríssimo, nos pés de Jesus, isso vai acontecer mais tarde, ela não levou em conta a censura dos discípulos, ela honrou o Senhor. O amor é pródigo em gratidão. O temor da opinião pública pode nos manter distantes do melhor que Deus tem para a nossa vida, para mim e para a sua vida. José estava a ponto de abandonar Maria e viver sozinho, renunciando ao seu amor e à sua amada. Se ele o fizesse, teria se privado do melhor que Deus tem e teria para a sua vida. O medo da opinião dos outros pode nos levar a fazer coisas inconvenientes. A Bíblia diz que quem teme aos homens cai em ciladas, mas quem teme a Deus descansa. Provérbios 29 e 25 diz isso. Aqueles que estão no centro da vontade de Deus, buscando esse centro, não precisam temer acerca da reação das pessoas. Você não deve agradar pessoas, homens ou mulheres. Você tem que agradar a Deus. A voz da multidão e a opinião da massa nem sempre expressam a verdade. Essa história de que voz do povo é voz de Deus é falácia. Isso é fake. Isso é mentira. Isso é falso. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Aliás, na maioria das vezes não é, ainda mais do povo incrédulo. E mesmo um povo carnal, e às vezes até em nossas igrejas temos isso. Cuidado. Medo pode matar. Você pode morrer ou pode até matar o outro por medo. Versículos ainda continuando, o que acontece com José. E o versículo 20 vai dizer, até o versículo 25, ainda em Mateus 1. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus. Temos ouvido já. Jesus, hoje ouvimos pela manhã, é a salvação de Jeová, de Yah, de Deus. Yeshua,
salvação que vem de Deus. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta, pelo Senhor. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E o texto mesmo explica, Emanuel significa Deus conosco. Deus encarnado. João 1 diz isso, no versículo 14, o verbo se fez carne. O verbo que era Deus, o próprio pensamento de Deus, a palavra divina, Jesus, a segunda pessoa, que desde o início, Gênesis descreve isso, tudo foi feito pela palavra. Ele se fez carne e habitou entre nós, Emanuel, na pessoa de Jesus. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Sim, José estava muito ligado no problema, mas ele passou a refletir. E no refletir, com certeza, ele estava orando, buscando a vontade de Deus. Talvez José foi se lembrando de alguns textos antigos de profetas que ele tinha ouvido, porque ela disse para ele que era do Espírito Santo. E provavelmente alguns desses textos vieram. Os homens judeus, por mais simples que fossem, eles tinham na infância uma formação com vários textos. E quando iam à sinagoga, eles ouviam esses textos das profecias. Ouviu a Torá, a lei, mas também ouviu a leitura dos profetas. E provavelmente tudo isso veio à mente quando ele refletia sobre tudo isto. Quando estamos com medo, temos que estar orando a Deus. Temos que buscar a palavra de Deus. José refletiu na palavra de Deus, meditou na palavra de Deus. Aí ele recebe a visita do anjo. O anjo fala com ele à noite. Anjos podem nos falar? Podem. Mas anjos são mensageiros de Deus. Nós temos ouvido aqui, em cada culto que participamos, tem vários mensageiros. Hoje já ouvimos vários mensageiros aqui. E sou o último dos mensageiros que já falaram. Aqui, nas canções também, ouvimos mensagens de Deus. E a palavra de Deus hoje está em nossas mãos. O texto todo revelado. Os problemas nos tiram o sono, o apetite. Não conseguimos desligar a nossa mente muitas vezes. Por isso temos que ligá-la a Deus e descansar em Deus. A gravidez de Maria traria o sol da justiça, a salvação de Deus, Yeshua. O filho de Maria iria se chamar assim, Yeshua, Emanuel, o Salvador do pecado e o Deus conosco. Ele veio para trazer salvação, ele veio para estar conosco. O que José pensou que poderia ser a ruína do nome de Maria, na verdade, imortalizou o nome dela. Por isso ela é bendita entre as mulheres até hoje. E, infelizmente, para alguns ela foi até idolatrada, foi colocada num lugar acima do que ela deve estar. Mas desprezada de forma alguma ela é. Maria é respeitada até mesmo na religião islâmica. Até o Corão cita a história da Virgem Maria, do nascimento de Issa, que é o nome de Jesus em árabe. Ela teve o único e sublime privilégio de amamentar o Criador do universo, de carregar nos braços aquele que sustenta os céus e a terra, de ensinar os primeiros passos, aquele que é o caminho para Deus. José estava sofrendo por algo oposto à verdade dos fatos. A sua suposição não era só infundada, mas era equivocada. O que ele pensou que poderia arruinar a reputação de Maria entre os homens, a fez bendita entre todas as mulheres. Maria, em vez de ter seu nome manchado, sua reputação maculado, seu caráter desonrado, tornou-se por meio dessa gravidez bendita. Muitos dos nossos temores são infundados. Devemos substituir os nossos temores pela fé. Uma fé que tem que ser exercitada na comunhão que vem pela oração, que vem pelo estudo da palavra de Deus, que vem pela participação com o povo de Deus. O medo é o oposto da fé. Onde ele chega, a fé vai embora. Tememos porque desviamos os olhos de Deus. Deixamos de olhar para a vida na perspectiva de Deus. Deixamos de confiar que Deus está no controle de tudo. Quando Deus resolve os nossos medos, nós temos que obedecer. Sim, o medo é afastado quando eu creio e confio, quando eu conheço mais Deus e quando eu o obedeço. José obedeceu à voz de Deus. Fez como o anjo havia lhe ordenado. Recebeu Maria por esposa.
E depois ele vai para Belém, numa viagem louca, mas ele foi. Seguindo até a orientação política da época, mas ele foi. Leva Maria. Depois ele foge com Maria para o Egito, e Deus lhe dá condições para isto. Mas ele obedece, e os medos foram se acabando. Medos temos muitos, e até alguns medos que podem até nos levar a refletir, a ter cautela. Mas é perigoso quando o medo dita as nossas reações. Quando o medo nos paralisa. Quando o medo nos leva à morte. Nós temos que crer, que confiar, conhecendo cada vez mais Deus, descansando nele que controla tudo. Nele que dirige tudo. Nele que, por meio de Jesus, pode fazer a mudança na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Para quem ainda não teve uma experiência com Jesus, é convidá-lo para entrar no coração, experimentar Natal de verdade, o nascimento dele dentro da sua vida, a vida dele na sua vida. Para quem já o conhece, eu não sei o que está acontecendo com cada um de nós aqui, mas temos razões para termos medo por tudo o que acontece neste mundo, a insegurança desta vida. Mas ao mesmo tempo, pelo Deus a quem servimos, por esse Jesus que está conosco, que veio, que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou, que está vivo, e que para quem o recebeu como Salvador, vive na vida. Jesus vive na minha vida. Se você recebeu Jesus, Jesus vive aonde? Jesus vive aonde? Na minha vida. E ele vive pelo seu Espírito Santo, o poder de Deus. Por isso você pode avançar, por isso você pode deixar de julgar, confiar que Deus cuida daqueles que estão ao seu redor. Por isso você pode obedecer, sabendo que aquilo que Deus manda você fazer, Ele vai estar com você, para que você consiga realizar. Vamos fechar os nossos olhos. Algo que o assusta, em especial nesta semana, coloque isso na presença de Deus agora. Não importa o problema, a preocupação, deixe de se preocupar e ocupe-se em obedecer a Deus. Enquanto aqueles que vão estar fazendo e cantando a última canção bem à frente, esteja silenciosamente em oração, falando com Deus, colocando a razão dos seus medos. E se você tem medo da morte, porque não tem certeza da vida eterna, hoje é dia de mudança, porque hoje é dia de salvação. Este Jesus que veio ao mundo como criança, cresceu, morreu na cruz para pagar o preço dos meus e dos seus pecados, para ressuscitar e estar vivo. E Ele oferece para você perdão e salvação hoje. E Ele quer entrar na sua vida hoje. Se você quiser, ore comigo agora esta oração. Se você quer receber Jesus, se você quer perder o medo da morte, ter certeza de vida eterna, ore assim, diga assim: Jesus, eu sei que sou pecador, mas eu creio que o Senhor veio ao mundo, nasceu pequeno, cresceu, mostrou poder e morreu na cruz. Eu creio que o Senhor derramou o seu sangue para pagar o preço dos meus pecados. E eu te convido agora, Jesus, porque eu sei que o Senhor ressuscitou, porque eu sei que o Senhor está vivo. Eu te convido agora para entrar na minha vida e ser o dono dela para sempre. Eu quero receber o teu perdão. Eu quero receber o presente da vida eterna. Amém. Estamos ainda de olhos fechados. Alguém nesta noite fez esta oração? Alguém que está aqui, levante a sua mão, eu quero orar com você. Alguém que está em casa e que tem feito esta oração ou quer entender melhor, abaixo da descrição do link há um lugar que você pode preencher o seu nome, o interesse. Nós queremos fazer contato com você, ajudar você. E você que está aqui, se quer compreender melhor, no final do culto, os pastores estão aqui, os diáconos estão aí também,
para ajudar e orientar você. Mas ainda estamos orando. E se você está com algum temor, eu peço que você coloque agora na presença de Deus e diga assim: Senhor, Tu sabes a causa dos medos que eu tenho e do medo que eu tenho nesta semana, que eu tenho tido nestes dias. Eu coloco nas Tuas mãos agora, Senhor. Eu confio em Ti. Eu quero descansar em Ti. Mostra-me, Pai, as saídas, as soluções. Eu quero Te obedecer e me disponho a fazer a Tua vontade. Tira a minha ansiedade, a substitua agora pela Tua paz, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quem fez esta oração, eu quero ainda orar por você. Fique em pé. Quem está tendo esse momento de temor nesta semana, de coisas desta semana, fique em pé. Nós vamos orar. Pai bendito, Tu vês irmãos que se levantam na Tua presença, colocando, Senhor, temores que têm, mas eu sei que Tu sabes muito mais do que nós, de como as coisas poderão ser solucionadas, e cremos que o Senhor tem já as respostas nas Tuas mãos. Estejas, como temos Te pedido, dando a paz que excede todo entendimento a cada irmão e irmã que se levanta na Tua presença agora. Encha o coração da alegria, da certeza de que Tu estás no controle e que tudo coopera para o bem. Em nome de Jesus, para a Tua honra e glória. Amém. Aplauda ao Senhor, fiquemos em